Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. Para variar um pouquinho, hoje eu não estou gravando dentro do meu carro. No vídeo de hoje, eu vou fazer o vídeo que eu prometi fazer antes, a respeito de como você pode fazer uma eleição auditável usando uma máquina eletrônica. E eu vou explicar aqui agora. Eu não sou da área da tecnologia da informação. Se eu fosse, eu acho que eu teria condição de montar um protótipo para vocês verem a máquina funcionando. Mas eu não sou, então eu vou dar apenas uma descrição conceitual de como ela funcionaria. Bom, a primeira coisa é que essa máquina não pode ser passível de ser ligada na internet. Não pode ter conexão possível com a internet. Porque se ela tiver, ela está sujeita a ser invadida por alguém num lugar que você não sabe nem qual é. Então, ponto número 1, sem conexão com a internet. Por outro lado, ela precisa ter um relógio, esse relógio tem que estar, assim, exato. Porque ela tem que começar a eleição numa hora precisa e terminar numa hora precisa, todas na mesma hora. E a forma ideal de você fazer isso é ligando na internet. Então, você cria uma contradição. Como é que você faz? Simples. Você tem um relógio destacável. Você destaca o relógio, liga numa outra máquina que esta sim está ligada na internet. Com isso você acerta o relógio com a hora oficial, com bastante precisão. Uma vez acertada a hora, você retira dessa máquina que está ligada na internet e liga na máquina de votação que não estará ligada na internet agora com a hora precisa. Então, a primeira coisa. Bom, a segunda coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: a máquina, para ser confiável, ela tem que ser pouco versátil. Ela não pode fazer muita coisa. Ela tem que ter uma inteligência que seja estritamente necessária para fazer o que você espera dela, contar votos. Nada mais além de contar votos. E a outra coisa é que ela precisa ser transparente, não apenas na contagem de votos, mas em todas as etapas. Então, a programação dela tem que ser transparente também, não só para quem programa, mas para quem usa. Então, eu imprimi num papelzinho aqui o que seria uma cédula. Mas antes de mostrar a cédula, eu vou mostrar o seguinte, olha. Essa máquina, ela tem que ter apenas duas entradas, sendo que uma é o relógio, essa que eu falei, né? A outra é a leitora de cédulas. E duas saídas. Uma seria para uma tela de televisão, que deve ser uma tela de televisão bem grande, que isso não faz parte da máquina. Você liga numa televisão de LED comum, bem grande, num lugar visível. E a outra saída vai ser para onde ela vai cuspir os dados. E isso é uma coisa importante. As pessoas dizem, bota num pendrive. Pendrive não é confiável. Tá? Então, a saída que ela tem que ser para uma máquina para escrever em CD. Mas uma coisa importante, essa máquina ela tem que ser inteligente o suficiente para só aceitar CD não regravável. É importante, a máquina tem que testar primeiro para ver se o CD é regravável ou não. Se for regravável, ela rejeita o CD. Só vai escrever em CD não regravável. Porque CD não regravável, ele é documento. Você escreveu ali, não tem mais como você tirar. Você pode apagar, se você danificar o CD, você apaga. Ou você não pode modificar a informação que está lá. Então a saída tem que ser necessariamente em CD não regravável. Só CD não regravável. Muito bem, então você tem três tipos de cédula. Uma cédula que é a cédula de programação, uma cédula de votação e uma cédula de encerramento. E eu vou mostrar agora como seriam as células. Olha só. Esta seria a cédula de programação. Você vê aqui, nessa primeira coluna, você vê que tipo de cédula é essa. A cédula de programação está marcada aqui. E aí, em seguida, você vai ver número de cédulas, que é o seguinte. Isso não é comum no Brasil, mas tem alguns lugares em que você
a eleição vai eleger um número tão grande de coisas diferentes, às vezes não é assim, nem só candidato, às vezes é plebiscito também. O número é tão grande que não cabe numa cédula só. Então você bota aqui, se for o caso, você vai botar 2, 3, 4, até 9 cédulas. Você vai botar, se for uma eleição muito grande. Mas no caso, isso não é comum no Brasil. Então eu vou botar uma cédula só. Eu vou usar como exemplo a eleição de 2018. Então aqui, uma cédula só. Em seguida, você vai botar o estado, que você vai botar aqui com um número. Isso aí, quem não é da área do direito não sabe isso. Quem é da área do direito está um pouco mais acostumado. Mas existe uma codificação oficial dos estados por número. Eu botei aqui 19. 19 é o número do Rio de Janeiro, que é onde eu voto. Tá? Por exemplo, São Paulo seria 26. E por aí vai. É mais ou menos em ordem alfabética. Acre é número 1, Alagoas número 2, Amapá número 3 e assim por diante. Então eu marquei 19, que é Rio de Janeiro. Então aqui, ó, a zona 04 é a zona que eu voto. Seção 19 é a seção que eu voto. Tá? Aí aqui, número de votantes. Eu não sei qual é o número de votantes da minha seção. Mas eu sei que as seções do Brasil, de um modo geral, têm em torno de 500 votantes. Então eu chutei aí um número próximo de 500, botei aqui, mas não sei se esse é o número da minha seção, mas tem que colocar aqui um número de votantes aqui, que é, eu botei aqui 437, vamos supor. Depois tem o dia, mês e ano da votação, que está aqui, 3 de outubro de 2018. Muito bem, aí o que vem a seguir? Já tem, sim, hora do início, em seguida, duração. Tá? Duração porque, eventualmente, você pode fazer uma eleição que passe da meia-noite. Então, você bota duração. Tá? Então, começou às 9 horas, tem 8 horas de duração, vai até 5 horas da tarde. Pois bem, aí, em seguida, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o que vai ser votado. Então, você tem aqui, ó, voto número 1, você tem 02. O que significa 02? 0 significa que é votação majoritária. 2 significa que tem 2 algarismos para você determinar o voto. Tá? O segundo voto aqui, ó, voto número 2 é 03, voto para senador. 0 significa que é eleição majoritária, 3 são 3 algarismos para definir o candidato. O voto número 3 é 00. É um troço que não tem sentido. O que é 00? Eleição majoritária, 0 algarismos. Como é que é isso? Esse 0 significa que essa eleição, esse campo é vinculado ao outro. Você vai eleger 2 senadores. E se você botar o voto para o mesmo senador num lugar ou no outro lugar, ele vai para o mesmo candidato. E se você botar o mesmo número nas 2 colunas, ele vai considerar um e anular o outro. Então, isso é o que significa esse 00. Tá? Eu posso votar candidato numa coluna ou noutra coluna, mas não posso votar nas 2. Tá? Bom, aí em seguida, o voto número 402 seria o voto para governador. Eleição majoritária, 2 algarismos. Aí em seguida vem o voto número 5, você bota 22. O que é? O 2 significa que é uma eleição proporcional em que 2 algarismos vão definir o partido e 2 o número do candidato. Então, os 2 primeiros algarismos definem o partido e os 2 últimos definem o candidato desse partido. Ele vai somar todos os votos do mesmo partido para efeito de legenda e depois vai botar os mais votados dentro dessa legenda. O número 3 é deputado estadual, 2-3, ou seja, 2 votos por partido, 3 votos, 2 algarismos por partido, 3 para o candidato desse partido. Tá? Em seguida vem essa marca que vocês estão vendo aqui, essa marca vai dizer simplesmente, olha, termina aqui, não tem nada depois disso. Tá? Então, esta é a cédula de programação. Essa cédula de programação, ela vai ser colocada na máquina
e ela vai ficar num local visível. Uma vez que a cédula de programação, ela identifica que é uma cédula de programação, fica num lugar em que você não pode mexer, mas que ela fique visível. Porque aí qualquer pessoa que for votar vai poder olhar para isso e vai saber para que essa máquina foi programada. Isso é muito importante. Por que essa máquina foi programada? Ele diz que vai ter uma televisão. Essa televisão vai marcar a hora do início, hora do final, a hora que está acontecendo e o número de votos que foi colocado na urna até aquele instante. Tá? Vai aparecer lá na televisão para todo mundo ver. Hora do início, hora do final, a hora atual, quantos votos foram colocados na urna até aquele instante. Para que todo mundo veja que o número de votos só vai crescer quando tiver alguém introduzindo uma cédula na urna. Bom, essa aqui é a cédula de votação. Então, a cédula de votação tem a primeira coisa marcada aqui nessa primeira coluna, dizendo que a cédula é de votação. Em seguida, tem aqui um cabeçalho, que vai... Esse cabeçalho vai dizer qual é o estado, urna, sessão, a data, para dizer que ela vale apenas para esta votação. Não pode ser colocada outra. Então, a máquina, a partir do momento que ela foi programada para receber dessa urna, essa sessão, essa data, ela vai rejeitar qualquer cédula que não tenha isso aqui. Sabe, podia botar isso em código de barra? Podia. Realmente é muito mais fácil colocar isso em código de barra ou até naquele código QR. Só que se você puser nisso, a máquina lê com facilidade, mas o usuário não. Então é importante que o usuário consiga ler. Então, para que o usuário consiga ler, é importante colocar assim. E aqui vai ser onde os votos vão ser marcados. Você vai marcar aí, com uma canetinha, você vai escurecer dessa maneira o número do candidato a presidente, senador, etc, etc, etc. Vai botar isso aqui. Uma vez que você coloca isso aqui na máquina, a máquina vai usar uma impressora que tem acesso apenas a uma linha e vai escrever embaixo o que foi que ela leu. Inclusive, que se você fizer alguma coisa absurda, tipo marcar dois números na mesma coluna, ela vai botar nulo. Se você deixar alguma coisa em branco, ela vai botar branco. É aquela história, se você botar duas vezes no mesmo senador, ela vai considerar botar o outro nulo, vai escrever isso embaixo. E ela vai dizer, isso é o que ela vai contar. E aí você vai ter uma oportunidade de dizer, foi realmente isso que eu fiz ou não? Aí se não, você aperta um botão e ela joga essa cédula fora e você vai lá e pega outra cédula. Se sim, aquilo vai para a máquina e isso é contado. E esta seria a cédula de encerramento. Perdão, esta aqui é a cédula de encerramento. A cédula de encerramento tem aquele cabeçalho, que tem em todas. E aqui você vai botar quantas pessoas estão na fila depois da hora. Isso é importante, porque às vezes algumas pessoas chegam, um grupo grande de pessoas próximo de fechar, e você tem que aceitar o voto dessas pessoas, porque elas chegaram antes da hora, próxima, mas na hora. Aí vota um, vota dois, mas sobrou 3, 4 na fila. Então quando der a hora, ele fecha, e aí você vai ter que botar essa cédula de encerramento. Ele diz, olha, tem mais 3 pessoas, você marca aqui que tem mais 3 pessoas, ou mais 5, ou mais 10. E aí essas pessoas vão ter que se identificar. Mas essa cédula vai ficar lá para demonstrar, olha, eu aceitei 5 pessoas ou 10 pessoas que votaram depois da hora. Vai ficar marcado aqui. E tudo isso vai ficar lá. Agora, o importante é o seguinte. A máquina, ela tem que ser burra. Ou seja, você não pode chegar e dizer, olha, quem são os candidatos? Não, a máquina não sabe quem são os candidatos. Não pode saber, porque senão você teria que adicionar inteligência para ela e ela ficaria vulnerável a uma programação. Então ela não sabe. Então você votou, eu votei no candidato número 91. Não tem candidato no 91. Dane-se, ela computou lá, o 91 teve um voto aqui. Quando você for tabular esses votos lá na Justiça Eleitoral, você já votou no 91, esse voto é nulo, porque não tem ninguém com isso aqui. Mas a máquina não anula esse voto. Por quê? Para que você não possa programar essa máquina. Para que você não tenha meios de programá-la. A única forma de programar é com esta cédula aqui, que ela simplesmente vai dizer quantos votos são
e o que é cada voto. Terminou a votação, ela vai escrever isso num CD não regravável, que vai ficar com a assinatura lá dos mesários. E o mais importante, não vai tirar uma cópia só não, ele vai tirar uma cópia para a Justiça Eleitoral e mais uma cópia para cada partido que se inscreveu naquele pleito. E cada partido que se inscreveu para participar dessa eleição vai ganhar um CD para cada urna. Por quê? Porque aí ele vai pegar esses dados, vai fazer a tabulação dele e ver se a tabulação dele bate com a tabulação do tribunal. E a tabulação dele vem num CD não regravável, que vem com a assinatura dos mesários, aquele documento oficial. E por fim, essa máquina ela poderia colocar em dois modos, modo votação e modo contagem. Quando você bota em modo contagem, entendeu? Ela simplesmente pega, lê a cédula de abertura e aí não verifica o tempo, vai contando os votos e faz a mesma coisa. Por quê? Por exemplo, se uma máquina parar de funcionar, você pode pegar, continua coletando os votos sem contar, depois você pega os votos dessa máquina e conta numa outra máquina. E para efeito digamos assim, para efeito de teste, você pode comprar um número pequeno dessas máquinas e usar uma máquina para contar votos de várias sessões diferentes. Botando, assim, na sessão em que ela foi usada, ela conta os votos daquela sessão em modo votação. Nas outras sessões, ela conta em modo contagem. E sempre assim, cada urna, um CD para cada partido, com a assinatura dos mesários, tá? E aí vai um CD para a Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral pega esses CDs todos, aí junta para pegar o resultado da zona eleitoral inteira, aí sim, anulando os votos dos candidatos que não estão inscritos e contando como votos de legenda os votos que foram dados para um partido. Na eleição proporcional você vota no partido, mas num candidato que não existe, esse voto vira um voto de legenda. Tá? E com isso você tem uma contagem segura. Qualquer dúvida, um voto, as cédulas estão lá, podem ser contadas manualmente. A cédula, sim, pode ser contada manualmente. Então, você pode dar a cada partido o direito de sortear um certo número de urnas. Essas eu quero contar manualmente. Aí você conta manualmente e verifica se a contagem manual bate com a contagem que foi feita na máquina. Você consegue fazer a verificação. Se quiser fazer uma recontagem, se encontrar uma discrepância, não, vamos contar tudo manualmente? Dá para contar tudo manualmente. Então, como vocês verem, é simples. Eu disse, se eu tivesse conhecimento de eletrônica, eu montaria um protótipo disso para mostrar a vocês funcionando. Eu acho que um estudante da área de computação tem condição de montar um protótipo disso. Dá para fazer. Se as pessoas quiserem fazer uma eleição transparente, dá para fazer assim. Agora, o que eu estou vendo é que o objetivo é fazer com que a eleição não seja transparente. Deixar que realmente só um pequeno grupo de pessoas encastelado, sem qualquer tipo de fiscalização, conte todos os votos totalmente sem fiscalização nenhuma, longe de todo mundo. E aí diz, ó, o resultado é esse e ninguém pode discordar. Todo mundo tem que acreditar no que vem dali. Isso não é democrático. É possível? É possível. Basta querer. Tem um custo, isso não é de graça. Mas eu garanto que é possível fazer isso a um preço mais barato do que as atuais urnas eletrônicas. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.